Tem a avó dele, que é crente, cristã, que não fala com ele, até porque não foi isso que ela ensinou quando ele era menor. Ele tem que falar a verdade, ó, fui induzido por A, por B, ou não dar nomes sobre aquele testemunho, que é falso. Até a tia dele ligou pro pessoal do trem de teste, e eu estava lá com o Pedro Bonfim, que não é verdadeiro, falar, ó. Você tem aproximadamente uns 20 minutos para ver esse vídeo. Esse vídeo, meu irmão, minha irmã, revela toda a podridão, todo o sistema podre e corrupto. Este homem era um homem que era muito próximo de Miguel. E ele vai contar aqui nesse vídeo, meu irmão e minha irmã, tudo, toda a podridão que está no ministério de Miguel. O que ele vai falar aqui é coisa gravíssima. Eu peço para você agora, veja esse vídeo até o final e preste bem atenção no que ele vai falar aqui agora. Só que antes disso, eu peço para você agora, dá um joinha nesse vídeo para fortalecer o canal, e os créditos para esse vídeo vai para o Fuxico Gospel. Vamos para o vídeo, vamos lá. Você acabou de falar que o testemunho dele é falso. É falso mesmo? É oficial? É. E o profeta Mirim, rapaz? O profeta Mirim acabou tomando, né, uma proporção gigante. O senhor deve conhecer o Miguel Oliveira. Eu queria ouvir a sua avaliação a respeito disso. De como que o Miguel conseguiu, praticamente do dia para a noite, ter uma repercussão gigantesca, dominar o noticiário brasileiro, muito mais do que talvez grandes líderes que nunca tiveram tanta visibilidade. E a que é que se dá isso? Eu conheci pessoalmente, sentei na mesa com ele, dei conselhos, até no dia que eu fui no Fábio. É um menino que no fundo, tem um coração bom, está corrompido pelos agenciadores. Talvez ele ache que não tem um caminho, é um caminho sem volta. Talvez ele acredite, achando que sair do meio daquele povo, da panelinha, daqueles agenciadores, dos assessores, dos amigos, talvez, desculpa a expressão, com o rabo preso, não consegue desvincular. Mesmo ele foi pedir ajuda para Eliseu Rodrigues, porque é um mestre, para estudar a palavra, para Napoleão Falcão, e depois voltou atrás e continuou. Sabe aquela pessoa que vai, o porco sai da lama, depois volta para a lama, para continuar com algumas práticas, porque talvez é o momento. A Bíblia fala que quem precipita peca. Precipitou em algumas coisas, mas nós, cristãos, temos que tirar algumas lições sobre isso. Que nem tudo de visualização a qualquer custo vale a pena. Olha a família. Olha o que o Paulo, no entanto, pesquisou. Olha a vergonha para o evangelho. Os ímpios estão caçoando. As crianças zombando. Então, nem tudo vale a pena você ter likes, você ter muitas visualizações, ser muito famoso, mas olhar na rua os cristãos e aqueles que querem servir a Jesus e dar risada da sua cara. Mas eu acredito que ele chegou onde talvez ele nunca imaginou o efeito osmose. Mas se se fosse um filho meu, aprenderia com os mestres, aprenderia com os erros. Talvez tantas denúncias de youtubers, de sites, acho que o temor, já que não vem lendo a palavra, poderia acontecer. Então, alguns ensinamentos, e o problema é que assim, todo mundo que quer ter like, todo mundo quer ter visibilidade, encostou nele para elogiá-lo, até pessoas de outra religião. E ele está achando que aquilo é o máximo. É a mesma coisa que Jesus e o diabo ao lado dele no cenáculo, oferecendo mundos e fundos para ele. Então ele acha que as pessoas, ele não tem que acreditar em ninguém, confiar em ninguém, nem quem faz a agenda dele, nada. Ele tem que confiar em Deus. Ele tem que falar com a mãe dele, sentar. Tem a avó dele, que é crente, cristã, que não fala com ele, até porque não foi isso que ela ensinou quando ele era menor. Tanta mentira, é tanta podridão, que até a avó dele procura evitar falar com ele, porque é muita mentira. Ou seja, a avó dele, com certeza, já chegou e falou: Miguel, esse não é o caminho. Fala a verdade.
ele tem que falar a verdade, ó, fui induzido por A, por B, eu não vou dar nomes sobre aquele testemunho, que é falso. Até a tia dele ligou pro pessoal do trem de teste, e eu estava lá com Pedro Bonfim, que não é verdadeiro, falou, ó, fui ludibriado, mas Deus me deu o dom da palavra de mestre. Então acho que a humildade procede à honra. Então às vezes é melhor ele dar um passo para trás para tomar impulso, do que dar 10, 15 para frente e achar que tá certo. Agora, meu irmão, minha irmã, pra avó chamar de mentiroso, pra tia chamar de mentiroso, é porque ele já sabe da verdade. Alguém já chegou para ele e falou assim, Miguel, olha, essa história foi uma fantasia, isso aí não existe. E para dar engajamento, continua permanecendo na mentira. Isso é consultivo, ele fala assim, meu, dá um tempo, dá uma segurada, vai para lá, vai para cá, vai orar, sabe? Eu nunca vi ele orando, nem para subir no altar, e ele já foi, algumas igrejas esteve com ele. Então, por quê? Porque não tem ninguém que está dando direção a ele. Então talvez se um José Wellington da vida, se um Samuel Ferreira, pega ele pelo braço, se algum líder, sabe, pega ele pelo braço, gosto muito do Marcinho, mas se alguém pega ele pelo braço... Eu gosto muito do Marcinho. O Marcinho é esse que eu sempre falo no final do vídeo. Eu gosto muito do Marcinho. De Ocamavá e de que me suporte de canta, de cotachita de Ocantataratá, de catachita de Ocatatá. Mas se tivesse um outro pastor para pegar Miguel e falar, é assim, ó, esta é a realidade da vida. Agora, muito me espanta que o pastor do Marcinho, sabe quem é, meu irmão? É o bispo Samuel Ferreira. O bispo Samuel Ferreira é o pastor presidente também de Miguel. E também, meu irmão e minha irmã, do pastor Marcinho. E em algum momento você ouviu falar? O bispo Samuel Ferreira chamou Miguel para ter uma conversa? Olha aí que o pastor falou. Eu já tive com ele e eu nunca vi ele orando. Eu nunca vi Miguel orando. Sim, fala assim. Porque, por exemplo, o Marcinho tem um líder dele, Samuel Ferreira. Por que ele não pega um líder, um José, pega ali pelo braço assim e fala, vem aqui, rapaz, vai estudar, vai ser obreiro. Você acabou de falar que o testemunho dele é falso. É falso mesmo? É oficial? Primeiro que eu sou farmacêutico, né? Fiz 2 anos e meio de medicina. Primeiro que o teste de pezinho, o outro não dá mudo e surdo. Já começa por aí, né? Então, uns falam que foi a mãe, outros falam que foi as próprias pessoas, os agenciadores dele, mas eu até fiz um desafio, que se o testemunho dele fosse verdadeiro, comprovado, com laudo, tudo, o que ele falou no podcast do Pedro, eu daria um carro para ele, mas se não fosse, ele me daria outro, e ele não foi. Por quê? Porque para que mentir de um testemunho daquele? Qual a razão? Aí uma hora, porque a Suzana de Paula tinha só 20% da visão, ele falou no mesmo, no altar, pior que fala no altar, né? Esse é o problema, que tinha 20% da visão, eu me expressei errado. Então, pela ordem médica, não existe uma pessoa nascer muda e surda, ou é uma coisa, ou é uma consequência, mas não, os dois não. Então, eu estou afirmando 100% que o testemunho dele é falso. A falta da fala é justamente porque o cara não consegue ouvir e não aprende a falar, né? Essa seria a lógica, né? Mas não tem esse diagnóstico dos dois, não existe isso. E ninguém perde teste. Primeiro que detecta algumas situações, detecta no ventre, né? Quando a criança está no ventre, e outra no teste do pezinho. Então cadê o teste do pezinho? O teste do pezinho em qualquer hospital, agora você pega ou aonde nasceu, na maternidade. Então tem coisas que a gente falou de ludibriar as pessoas para enfatizar. Agora o último que eu ouvi ele falando, ele falou, não, eu nasci com fala não era bem assim, que não sei o que, tal, e do nada fala, já prega, sem ler a Bíblia, é meio complicado. Até porque você tem que ler, né, para memorizar. A parte do córtex, a parte emocional, hemisfério sul e o norte do cérebro, você tem que saber alguma coisa. Então, dá tudo ao divino, aquilo que você nunca fez por onde. Jesus falou, quem planta, colhe. Se você nunca plantou palavra, nunca estudou, nunca fez nada, como que você já sabe?
Você sabe o que? Ouvindo os outros falar, ouvindo pregação de Jorginho Xerém, do Scalabrini, do Agenor, do Marcinho, aí é fácil, do pessoal da igreja. Agora estudar e falar que já saiu pregando e batizar no Espírito Santo e batizar nas águas, isso aí não. Então era mais fácil ele descer. Você falou aí que ele está sendo, o problema pode ser os agenciadores, né? Quem são esses agenciadores? Quem é que realmente está por trás do Miguel Oliveira? Ele estava numa igreja, né, do Edson, depois ele foi para do Marcinho, o filho do Marcinho, o Júnior, depois o Baeta, todos eles que andam com ele frequentemente, né, o menino agora que foi, ele tá proibido de se expor, aí o Emilton lá de Mojimirim leva ele para os Gideões, os que estão, não é agenciar que eu falo, a marcar a agenda ali, fazer assim, fazer assado, combinar oferta, combinar valores, combinar voto. Então, na verdade, não é nem só agenciadores, são aproveitadores dessa, como diz o jovem, da vibe que ele estava. Até a Vitória Souza falou, não me compare com ele. Você vê que chegou a esse ponto. Você já esteve com ele presencialmente? Já, algumas vezes, na igreja do pastor Marcinho. Ele chegou aí na igreja, na minha, lá em dezembro. Ele chegou aí na igreja, depois ele marcou um culto, acho que viralizou depois disso. Ele marcou um culto para ir. Só que aí ele combinou com os meninos, com os agenciadores dele, o valor de uma oferta, que era R$1.000, depois subiu para 2.000, depois metade dos votos, depois que alguns falaram, passa uns mistérios para ele aí, para dar ênfase a esses votos. Aí foi quando eu coloquei nas redes sociais. Meu irmão, minha irmã, para a minoria que às vezes vem aqui e critica, olha aí, passa os mistérios para ele aí, para o voto, pro voto explodir. Pro voto explodir. Irmão, parece, eu não entendi. O que é isso? Qual foi essa linguagem? Olha, é o seguinte, a gente vai fazer aí, uma campanha de voto, mas passa os mistérios aí, pro pregador. Passa os contatos dos membros, a situação dos membros, porque aí vai dar para ganhar mais dinheiro. A gente fatura e você fatura. Você, o pastor. E nós faturamos também. Isso não é uma quadrilha? Isso não é uma quadrilha? Aí você pega e fala assim, não, é que Miguel só é um menino. Que menino? Que? Para com isso. Já tem 15 anos de idade. Com 15 anos de idade ele já tem. Eu com 8 anos de idade, já estava trabalhando já tinha responsabilidade. Então, meu irmão, é uma máfia. É uma máfia, olha só. Olha, pro voto ter peso, essas campanhas para arrecadar dinheiro ter peso, passa aí os esquemas. Passa aí os esquemas para nós, para ficar por dentro de quem é quem. Lamentável. Você não faz isso não, conversamos, temos amigos em comuns. Aí ele sumiu, depois ele foi lá pro interior para querer puxar capivara, para querer falar, fazer coisa errada com outros aí, é tipo assim, com as pessoas que ele estava andando, com as pessoas que ele estava indo pregar, você sabe que é esquema. Isso que tem um pastor, que ele foi no aniversário de Miguel, que foi na igreja onde ele congrega. E lá estava o pastor Marcinho, que é o pastor dele, e muitos pregadores. E esse pregador falou que quando ele chegou lá, ele ficou preocupado com aquilo que ele viu. Ele ficou profundamente preocupado com aquilo que ele viu. Ou seja, coisa boa que não era. Fui no aniversário dele, eu passei 5 dias em São Paulo, e acho que no 3º dia era aniversário dele, cumpri a agenda, cheguei 9 horas lá, entendeu? E fiquei muito preocupado com o que eu vi, muito preocupado. Ele não estava indo numa igreja séria, uma igreja que vai a palavra. Aí eu fui lá e postei o vídeo novamente, aí viralizou, para ele colocar ele no seu devido lugar. Algumas pessoas me chamaram, inclusive o líder dele, que eu gosto muito, como homem, pessoa. E não atendi, e falei, se ele continuar andando com essas pessoas, dando golpe em empresário. Esse dá golpe
e empresários, o pastor presidente ou o pastor daquela igreja já fala, olha, esses aqui é os empresários, profetiza, seja bênção na vida deles. Aqui está o nome, aqui está o que ele faz. Aí o profeta vai lá e fala, olha, homem, Márcio, assim diz o Senhor, meu nome. E para tu saber que é Deus, tu tem, olha, uma rede de consultório de dentista. Tu tem uma rede de consultório de dentista. As coisas não andam bem, mas hoje, se você fizer um voto com Deus, a porta vai se abrir. E o suposto profeta só sabe porque o pastor da igreja passou para o pregador a ficha todinha daquele empresário. Ao ponto que chegou. E este homem que está aí sendo entrevistado, que conhece Miguel e conhece muito bem o ninho de pessoas que Miguel anda, falou, opa, Miguel está no mesmo pacote. Está dando golpe. Por isso que muitas vezes, nos vídeos dele, chamando a pessoa pelo nome. Pelo nome. Pode saber que é Deus e o nome da pessoa. Lamentável. E aí, é um menino? É inocente? Deixa aí do comentário. Aí eu fiquei revoltado com aquele negócio do exame que ele supostamente rasgou. Uma hora a mulher fala que era, outra hora não era. Só que ela falou que a mulher estava curada, depois não estava. Então por que ele não rasgou o exame da mãe dele? Que tem gente que fala que nem câncer tá mais. E nem nunca teve. Então, por que não rasgou o exame da mãe? Por que não fala que é? Então assim, algumas coisas, mas eu acredito que ele sabe aonde está errado. Mas aí vem o Pablo Marçal para massagear ele. Vem as pessoas, não fala a verdade. Então, como ele não deu mais acesso à minha pessoa, eu tive que expor a minha indignação para ele parar de fazer isso. Tem uma lei, por exemplo, para eu e você guiar um carro, porque tem vidas conosco, para não ter um acidente, temos que fazer exame psicológico, psicotécnico. Por que para uma pessoa guiar uma igreja, subir no púlpito, não faz exame toxicológico, psicológico? Porque se bobear, não fica metade dos pastores no altar. Um menino desse precisa de terapia psicológica. A família dele não é segundo. Um é aproveitadora, a outra é feiticeira, o outro não tá nem aí para ele. A família toda dilacerada. Porque se fizer exame toxicológico, colocar em lei, exame toxicológico, psicológico, para um guia. Um cego não pode guiar outro. Como que você pode guiar ovelhas? Como que você pode guiar um rebanho? Se você é alcoólatra, aí a mulher sofre com o marido que bate nela, com o filho que é alcoólatra, drogado, e o pastor usa droga. Aí o outro, a mulher sofre no casamento e o pastor é prostituta. A mulher sofre com aquilo e o pastor é o líder. Estou falando pastor, bispo, apóstolo, missionário, bispo. Tem problema de toma remédio depressivo, Rivotril, toma remédio Zolpidem. Sabe? Como que uma pessoa pode guiar? Então, uns exames de 6 meses ou anual, talvez muita coisa ele não copiaria o errado. O problema da juventude hoje é que ela quer copiar o errado. Barão, para gente finalizar esse assunto do Miguel, você acha que ele vai ter, digamos, vida longa, ministerialmente falando, nesse contexto em que ele está inserido? Ele dura muito tempo? Eu acredito que a tendência dele, com 18 anos, que ele já está falando que vai ser político, mas ele falta 3 anos ainda. A tendência dele é o Pablo Marçal levar ele para a política. Aí que ele vai se corromper de vez. Aí que ele vai ver o sistema como é violento. Tanto ele como o Trovão. Daqui a pouco já estão ludibriando a cabeça do menino. Não para ele aprender esses 3 anos. Não para ele voltar a estudar. Não para ele servir. Não para ele ser um obreiro aprovado. E sim para ele entrar na política. Ele falou que o sonho dele um dia é ser presidente da República. Mas a gente ora a Deus para que ele não venha ouvir conselho da mãe, dos agenciadores, das pessoas que o cercam hoje. Ele tem que ouvir conselhos de pessoas que já construíram algo na vida. Então, assim, acredito que se ele tá com a cabeça de ir para a política e continuar com off the king, the power, a trajetória dele no mundo evangélico acaba esse ano. Mas se ele procurar ser um obreiro aprovado, estudar a palavra, olha o mico que ele passou lá no Bambam,
Você conhece a Bíblia? Leio todo dia. Já leu ela inteira? Não. Então, ele caiu em contradição com vocês aí, que ele falou uma coisa no trem de teste do pastor Pedro Bonfim, do Rodrigo Salgado, apóstolo Rodrigo Salgado, homem de Deus, e falou outra coisa para vocês, para nem entrevista, e você deixou ele falar sabiamente. Depois ele tá colocando advogado para tirar a entrevista dele. E tudo que ele falou, o Pedro, ele falou que tinha esquema das revelações, aplicativos das revelações. É isso que eu quero falar agora, se você me der a oportunidade. Ele falou lá no Pedro. Para você, ele falou que nunca viu isso. Então, peraí, uma coisa é outra. É que tem pastor que é pilantra, adúltero, safado. Então, quando ele ofende os pastores, ele não é adúltero ainda, porque ele tem 15 anos. Mas as outras qualidades que ele fala de todos os pastores que o criticam, ele já tem em novo. E no evangelho, não é no mundo. Porque esse adjetivo a gente tinha, ou alguém teve, lá no mundo. Agora, no evangelho, não. Vamos lá. Por exemplo, tem gente que está pegando muito pesado com profetas e profetisas, isso aí vocês batem muito nisso, sobre revelação, profecia. Não, pega nas redes sociais. Pega. E negócio de celular. Você vê o pastor pregando a palavra e toda hora mexendo no celular, é esquema sim. Mas não é esquema de CPF, de puxar a placa de carro. O esquema, você vê quando um líder, um pastor, que se diz profeta, começa a ir com 2, 3 na igreja, chega cedo, ou manda eles chegarem, aí fica na cantina, aí bate papo, aí fica mandando. São anjos, falam anjos, né? Que passa a senha para ele. Ó, fulano tá assim, ó, aquela ali tá de calça verde, tira a foto e manda para ele, ou às vezes combina com o pastor. Então eles fazem isso, por exemplo, suponhamos, tá? Eu vou pregar no Ceará e você e mais 3 amigos meus, ou você sozinho, e você já conhece alguém lá. Aí você fala, ó, aquele fulano ali, a vida sentimental dela tá daquele, ele é doutor, é dentista. Aí o pastor vai lá e cria uma revelação. É isso que ele fez, o Miguel faz, outros fizeram, e assim que eles... Então, nada de CPF, RG, claro, aí já é um esquema com o pastor, porque tem o cadastro dos membros da igreja, mas o mistério é esse. Vai na igreja, aí vai um antes, aí fica filmando, às vezes tem a facial, puxa pela facial da pessoa, o nome da mãe, RG, CPF, aquela coisa, mas a maioria das vezes não. Por isso que a pessoa chora, por exemplo, mexe com o emocional da pessoa, cara. E meu irmão, Mima, se você congrega numa igreja e vai um pregador de fora e começa a revelar nome, e olha, e só vai em cima daquelas pessoas que têm dinheiro na igreja, tá aí. É tudo uma farsa. Tudo uma farsa. O pastor está envolvido. E quando é raro o pastor não estar envolvido, ali o pregador, ele já chega e já tem as informações já privilegiadas de alguns membros que está ali. Porque chega ali uma equipe com ele, ali depois sentam, começam a conversar. Ah, Pai do Senhor, como que tá? Tudo bem, tudo bem. Ah, hoje eu creio que o culto vai ser uma benção. Ainda fica do lado da pessoa ali, como se fosse também ali como se fosse um visitante. E conforme vai conversando, vai passando as informações pelo WhatsApp e depois vem a suposta revelação. Olha quanta podridão, meu irmão, Mima. Olha o que ele falou aqui. Se fosse fazer alguns exames, esse aqui já não é o caso de Miguel, amém? Deixar bem claro. Se fosse fazer alguns exames para ver quem está com bebida no sangue, quem está com droga, muitos pregadores, pastores, nem subiria ao altar, porque iria constatar ali a droga ou então a bebida. Olha o ponto que chegamos. E para ele falar isso, porque ele sabe que tem muitas pessoas assim. É lamentável, meu irmão. Eu peço para você agora, que viu esse vídeo até o final, que dê um joinha no nosso trabalho para fortalecer o nosso canal. Dê um joinha nesse vídeo. Teve uma pessoa que falou assim, você fica colocando esses vídeos, para que isso? Meu irmão, minha irmã, para abrir os olhos das pessoas. É para abrir os olhos das pessoas. Então, se na tua igreja vier aí um pregador, começar a profetizar, só para quem tem dinheiro e começar a chamar nome, CPF,
levanta e vai embora que você ganha mais. Deus continue te abençoando e eu peço para você agora, dê um joinha nesse vídeo para fortalecer o canal. E tá aqui no canal pela primeira vez, se inscreva no canal e clica no sino para ativar as notificações. É muito importante você clicar em inscrever, clicar no sino e ir na opção de todos, tá bom? Faça isso então agora. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.